noite, minha gente querida. Bom dia, boa tarde. O mistério do Sol, frequência, vibração e energia. O que será tudo isso? Bem, meus queridos amados, hoje eu trouxe novidades para vocês e quero que vocês me acompanhem com muito amor, com muita alta frequência, com muita luz, emanando paz para todos vocês, meus queridos ouvintes. Esse vídeo é um vídeo simples, mas é feito com muita luz, com muito amor e com muita harmonia no coração. São notícias simples que podem até modificar o seu ponto de vista e que podem melhorar, sim, o seu dia a dia. Eu recebi uma notícia há pouco no Mediterrâneo e quero compartilhar com vocês essa notícia. Certo? É uma notícia simples, mas que vai nos ajudar muito. Haverá um verão que estão dizendo de 100 horas. É altamente superior porque é meio impossível só haver um flash solar no Mediterrâneo. Isso que a elite está dizendo, que haverá um flash solar só no Mediterrâneo, que é impossível, porque nós entendemos que o Sol ele permeia todo o planeta Terra. Então significa que esse flash solar de 100 horas começou às 19 horas atrás e vai permear todo o nosso planeta, né? A elite quer esconder da maioria das pessoas, certo, meus queridos? Então vamos ficar alerta nesse sol, nesse flash solar, que é maravilhoso. Vamos para outra etapa. Como eu tenho dito aqui, é mundial, no Mediterrâneo, flash solar, isso aqui já falamos, né? Então vamos para outra. Então, tome cuidado, porque se você ignorar, estamos falando de mais de 3 dias. E nós, seres de luz, devemos assimilar essa frequência que tem essa frequência que tenho certeza que estão chegando agora. Nesses 3 dias estarei aqui. Até segunda, estará aqui, até segunda, terça-feira, possivelmente. Então, a semana toda. Vamos acompanhar, né? Todo um flash solar é mais um combustível, é mais uma ferramenta para o despertar da consciência, certo? Então, nós estamos aqui lidando que o Sol é um instrumento maravilhoso até para limpeza. Vamos para outro. A forte intenção da energia é para construir entre agora e terça-feira. Espero que continue por mais de 2 ou 3 dias, ou seja, acho que temos quase uma semana pela frente, a partir de hoje, gente, a partir de hoje, ok? Onde devemos sair? Muito para a praia, para o campo, praças, parques. A cabal, eles estão tentando esconder de nós para que a maioria não receba essa energia maravilhosa em nós. Recebemos essas recargas, não acredito que seja só no Mediterrâneo, está repetindo aqui, será no mundo todo. Vamos para outro. É muito importante porque as temperaturas vão subir uns 10 a 15 graus. A energia solar a frequência solar vai ser muito, muito forte. Então fique alerta e vai para o campo, vai para a praia, vai para onde você pegar sol. Terraço, enfim, porque isso é muito importante, meus queridos, para a nossa expansão da consciência. Isso é fundamental. Vamos para outra. Porque isso aumenta a sua preparação para a transição planetária, com segurança, com certeza, porque tudo está sendo
encoberto e está cada vez mais próximo da verdade. Então, a cabala está encobrindo, mas a gente vai, pesquisa, vai atrás da notícia e acha essas joias aqui para outro. Estamos cada vez mais perto do equinócios, tá? Então, esses dias anteriores, na verdade, por exemplo, aqui na Ásia, noto o calor no México, primavera está chegando, o calor tem aumentado, mais intenso, é bastante notório. Então, o comentário da notícia, tá? Que eu recebi. Essa situação é que eles dizem para não tomar sol. Então, o cabal e os elites falam para não tomar sol, que o sol faz uma mentira. Tome sol. Pelo contrário, saia, tome sol, ative, porque ativa o teu DNA e tuas biocélulas. Né? Então, quer dizer, a frequência, vibração e energia do sol em uma nota musical. Esse é o exemplo que eu dei aqui, né? Em uma nota alta. Então, aqui o que eu estou querendo dizer, e energeticamente é uma ferramenta de limpeza energética natural. O sol nunca vai fazer mal. O sol, pelo contrário, ele sempre vai fazer bem a nós. Em ambos os casos, a energia do Sol entra em todos os seus corpos energéticos. Então, você veja, em ambos os casos, a energia do Sol entra em todos os nossos corpos energéticos, modificando e modulando sua frequência e vibração para uma elevação mais equilibrada. Então, você veja bem, isso é muito importante. Certo? Isso é muito importante porque às vezes as pessoas não notam que isso tem uma importância. Sim, tem uma importância grandíssima, porque nós somos frequência, energia e vibração. Repito, frequência, energia e vibração. E tudo funciona no nosso corpo, a base do nosso corpo é essa. Porque nossas células são energias. Entendeu? Então, é isso. Aqui, ó. Estou colocando alguns exemplos de frequência, comprimento de onda, amplitude da onda, só para vocês terem uma ideia de como é. Aqui, de forma simples, né? Não sou um físico, uma física. Podemos dizer que matéria é energia e que energia pode ser representada por uma onda com determinado comprimento e frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. A ciência também nos ensina que a quantidade de energia de uma onda está proporcionalmente relacionada à sua frequência. Quanto mais alta a frequência, maior a energia que ela possui. Então a ciência também já comprovou. Onda, energia, frequência, vibração. Eu só pus isso só para ter um referencial, sabe? Porque as pessoas acham que quando a gente fala de frequência, onda e vibração, é coisa de louco. Não é coisa de louco. É verdade. Né? Nosso corpo físico é matéria, assim como o nosso perispírito, sendo que o primeiro é mais denso do que o segundo. É possível concluir que o corpo físico tem uma frequência menor quando comparado com o corpo espiritual. Apenas para efeito de exemplificação. É como se a frequência do nosso corpo físico fosse de um comprimento de onda, em um T, enquanto a frequência do nosso corpo espiritual fosse de 100 comprimentos de ondas na mesma unidade T. Vocês entenderam? Então, o nosso corpo físico, se bem que
tem um comprimento de onda. Isso é um exemplo para eles explicar isso, mas não que seja um comprimento de onda, tá? E o nosso perispírito tem 100, né? Então, porque o nosso corpo é mais denso. Mas só que aqui ele esqueceu de dizer que a energia ela funciona no nosso corpo como nós estamos num estado energético denso. Perceba, um estado energético denso, que é o carbono, certo? Então, quando nós elevamos a nossa frequência e elevamos a nossa vibração e a nossa energia, nós também podemos mudar o nosso corpo energético num corpo mais sutil. Porque quando há os desdobramentos, nós mudamos o nosso corpo mental num corpo astral. Né? Faz sentido, né? Faz. Então, tudo isso é um questionamento que eu estou fazendo aqui para a gente pensar. Porque ninguém é dono da verdade absoluta. A verdade absoluta não existe. Certo? Então, vamos pensar. Vamos abrir as possibilidades. Ok? Porque ninguém é dono da verdade. Aqui, eu vejo que se nós modularmos a nossa frequência de vibração e energia numa frequência elevadíssima, nós podemos modular também o nosso corpo nessa frequência, porque o corpo não pode funcionar sem a frequência, energia e vibração, mesmo estando num corpo denso. Entendeu? Então, aqui, ele separou, eu não separo. Eu pus isso de propósito, tá? Para a gente pensar, a gente analisar. Certo? Vamos para outro. Não é difícil imaginar que um espírito superior apresente uma frequência mais alta no seu perispírito. Tá, ele está dizendo que o espírito apresenta uma frequência maior que o seu perispírito. Quando comparado ao nosso perispírito. Tá, ok. Comparado conosco. Se temos uma frequência de 100, o Mestre Jesus deve ter uma frequência de 1 bilhão ou mais. Aqui ele está comparando a nossa com a frequência de Jesus. E concordo, porque quando Jesus chegava num lugar, certo? Só a presença dele mudava a frequência mental das pessoas. Eu estou falando na frequência mental, na vibração, na energia. Ele mudava. As pessoas ficavam comovidas, elas ficavam em outro estado, que a gente nem pode imaginar, porque né, é complicado. Mas acredito que sim. Entendeu? Aquela energia que emanava do Cristo, Jesus, ela emanava. Então você veja, é muito legal isso, né? A frequência, energia e vibração. Com esse estudo, eu concluo que quanto mais evoluído o espírito, maior a frequência do seu perispírito. Eu acho que aí, ó, quanto maior evoluído o espírito, não tem a ver com o espírito, tem a ver com frequência, energia e vibração. E consciência. Consciência. Quanto maior a consciência, maior a evolução. Quanto maior conhecimento também. Tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Então é isso que eu acho. Aqui vamos continuar lendo. Para poder ser visto por espíritos que estão em uma escala inferior na evolução. Então ele fala que para um espírito de alta evolução, ele vê, a gente vê esse ser, essa pessoa, ele tem que abaixar sua vibração para se equivalência à nossa,
para que a gente possa ver esse espírito. Senão a gente não consegue ver. Ele pode estar do nosso ladinho e a gente não vê. Isso faz sentido também. Porque ele está numa outra linha de frequência, numa outra dimensão, né? Eu acredito que isso seja verdade. Mas, ainda assim, eu deixo o leque aberto. Por último, ainda tinha uma dúvida. Vibração e frequência são a mesma coisa? Em vários livros espíritas é possível encontrar passagens onde se fala da necessidade de espíritos superiores em baixar o padrão vibratório para serem vistos por irmãos em situação aflitiva. Entretanto, nem todos os autores espíritas consideram esse termo como sinônimo. Então, assim, acredito eu que nós temos várias linhas de tempo, várias, como se diz, dimensões, e nessas dimensões existem vários seres. Então, cada dimensão tem uma frequência, uma vibração, certo? Então, aí nós temos os mundos paralelos, que nós podemos dizer, né, que pode ser os mundos espirituais também, por que não? E tem tanta coisa que a gente não sabe ainda e temos que estudar muito para saber, porque existe muita coisa para a gente aprender ainda e a gente só está caminhando ainda, caminhando a passos de pequenos passos, né? Mas estamos evoluindo. Acredito que esses seres que estão em outras dimensões são seres, sim, muito evoluídos, são seres tecnológicos, são seres até de outros planetas. Muita gente vai discordar, mas eu não estou nem aí. E também são seres, tem então seres que estão em outras dimensões, que também são seres que já evoluíram e estão em outra camada. Então, isso faz sentido. Para mim faz sentido, tá? É a minha opinião, né? Mas vamos deixar o leque aberto. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha da frequência emocional, tá? A frequência emocional, outra tabela que está mais para frente, ela é melhor para a gente visualizar. Mas essa aqui dá para entender bem o que eu quero dizer para vocês em termos de frequência, energia e vibração. Para a gente prestar atenção, essa aula que eu estou dando é uma pequena amostra, porque isso aqui não é nem a metade do que eu deveria falar. Mas, enfim, vamos lá. A paz tem 600 kHz, né? Alegria, 540. O amor, 500. A razão, 400, né? Aceitação, 350. Boa vontade, 310. Neutralidade, 250. Coragem, 200. Orgulho, 175. Raiva, 150. Desejo, engraçado, desejo é 125. Eu achei interessante. Está lá embaixo, né? Na escala, né? Medo, depois 100. Aí a tristeza 75, apatia 50, culpa 30 e vergonha 20. Então aqui são níveis de energia. Então se você chega nesse nível de energia, a paz está com 600, você está lá no pique, né, da coisa, felicidade perfeita, né? E completo, né? Né? Então aqui, ó. Amoroso, sábio, razão é sábio, amor é amoroso, alegria é unidade, paz é onipresença, né? Aceitação é misericórdia,
Boa vontade é inspirador, neutralidade, autoridade, coragem, permissão e assim por diante. Então aqui vamos mostrar para você o seguinte, vamos lá. Eu vou dar um exemplo simples e maravilhoso. Vamos lá. Quando você levanta, toma seu cafezinho, faz obrigado, Senhor, faz suas orações e sai para trabalhar. Você sai para trabalhar. Você está numa paz, está tranquilo, meu bem e tal, passou um final de semana maravilhoso e está tranquilão lá, né? Nossa, está muito bem. Aí, de repente, você está dirigindo seu carro lá. Eu sei que esse é o exemplo mais usado, mas vamos lá. E, de repente, você pega e entra numa esquina e o cara fecha você, no mesmo momento. E você desvia e bate numa árvore. Aí quebrou o espelho, quebrou o vidro, quebrou tudo, mas não se machucou. Aí você sai. E o cara que se evade do local, o rapaz que bateu você, o motoqueiro que veio, se fechou e tal, se evadiu do local. Aí você, nossa, nervoso, né? E ao mesmo tempo vem dois sentimentos. O medo por ter acontecido alguma coisa pior na hora e depois a raiva. Então você estava com 600, paz, tranquila, vai passar para, vamos ver a raiva, 150. E depois o medo de né? 100. Já baixou mais ainda. E você ficou com raiva porque você sabe que o cara se evadiu do local, né? E tristeza porque você vai ter que arrumar o carro. Então você vai abaixando de 150 a 100 e depois vai para 75, né? Então aí o que acontece? Você abaixou a vibração e o teu dia vai ser péssimo o dia inteiro, né? Ao passo, vamos lá, que acontece a mesma situação, a mesma situação, a mesma situação. E o cara se evade do local e você bate na árvore e teu carro, né, tem alguma avaria, mas só que você abre os olhos, segura no volante e faz o seguinte pensamento, né? Coragem, né? O seguinte pensamento, coragem. Graças a Deus, eu estou bem. Que é o coragem, né? Aí você sai do carro andando, graças a Deus que não tinha ninguém aqui. Obrigado, Senhor. E continua o seu caminho. O que aconteceu? O graças a Deus, né, te levou para, né, a coragem, que é 200, e depois, graças a Deus que não aconteceu ninguém, está tudo bem, levou para 500 e depois se levou para 600. Então você não abaixou tanto a vibração. Você abaixou, mas não abaixou tanto. Você não saiu daquela escala boa, tá? Ao passo que aquele que sente os outros sentimentos já baixou muito a sua energia. Aí vai ter seu dia péssimo. Aí depois você chega no trabalho, aí conta para o seu chefe, não, me fecharam, bateu, mas graças a Deus não aconteceu nada e está tudo certo. O cara se invadiu do local, mas o que a gente vai fazer? Aí o seu chefe, como você estava com uma energia muito boa, aí o seu chefe fala, não, mas o que estragou o teu carro? Ele vai lá ver e tal, farol, tal. Não, manda lá no meu amigo lá, tal, ele tá me devendo dinheiro, tal, depois a gente desconta no teu salário um valor simbólico. Resolvido o problema.
Agora, se você tivesse chegado com raiva e tudo, emburrado e fechado a cara e tal, não falasse com ele, né, você não ia ter essa possibilidade. Então, são um leque de possibilidades que pode acontecer no seu dia a dia, mas você tem que sempre vibrar num leque de possibilidades positivas, mesmo que a situação de fora seja negativa. Não importa. O importante é que você está fazendo a sua parte. Você está vibrando na polaridade positiva e não na polaridade negativa. Você entendeu? Eu sei que é difícil. Você fala assim, né? Mas você tem que concentrar o seu centro, o seu eixo, né? O seu centro na neutralidade e analisar os prós e os contras. Sempre assim. Para você ir em frente. Isso ajuda bastante. Né? Vamos para outro. Alguns autores definem que vibração é a informação propagada pelo espírito. Portanto, dois espíritos em uma mesma escala evolutiva, frequências semelhantes. Frequências semelhantes não sei, né? Mas vamos lá. Podem estar transmitindo sentimentos opostos. Sim, isso pode ocorrer. Um pode estar vibrando no amor, enquanto o outro esteja vibrando na vingança. Isso, naturalmente, que quanto maior a evolução do espírito, mais puro o seu sentimento. Para ver isso, basta comparar a nossa capacidade de amar com a capacidade de amar de quem Jesus foi. Né? Então, isso faz sentido. Né? Vamos para outra. Aqui, essa escala aqui fala melhor. A escala das emoções, né? Iluminação é 700, né? que eu acabei esquecendo, né? Paz, alegria, amor, razão, aceitação, boa vontade, neutralidade, coragem, orgulho, raiva, desejo que eu achei interessante, 125, né? Medo, 100, e aqui baixa muito mais ainda, né? Nós temos que estar nessa escala aqui, ó. Sempre nessa escala aqui, ó. Sempre nessa escala aqui, ó. Até a neutralidade para cima, neutralidade para cima. Sempre, sempre, sempre. Procure visualizar essa escala da emoção e procurem começar a se reeducar, né? Se reeducarem, né? Isso é importante. Aqui eu trouxe algo interessante, o cérebro da criança. Frequências e ondas cerebrais predominantes em cada faixa de idade quando acorda, tá? Quando acorda. Idade de 0 a 2, 4 Hz. Sono profundo. De 2 a 6, de 4 a 7 Hz. De 6 a 12, alfa, teta, delta, alfa, de 7 a 13, né? Hertz. Relaxamento. A partir dos 12 anos, beta, 13 a 40 Hz. Acordando, ativo, ele está mais ativo, né? Mais ativo. Né? Gama, 40 Hz. Foco, concentração intensa, né? Então, aqui é interessante porque nem quando nós estamos dormindo, a nossa frequência nos abandona. Então, eu acredito que a frequência faz parte do nosso ser, né? Então, e muita gente fala, frequência, energia e vibração. Não, nós temos que entender isso. Vamos para outro. E assim vamos. Continuando a nossa explicação, né, sobre frequência, energia e vibração. Continuando, quanto mais sol você tomar, mais estará limpo de energias negativas. Por isso que os escuros não querem que você tome sol, mesmo em lugares frios.
tome sol, gente. Tome sol adoidado, tá bom? Isso é muito importante. Vamos para outro. Sim, mesmo que seja frio em termos de temperatura, o clima, mas esse sol é maravilhoso, tá? Aqui eu falei se o sol é falso, mas é outra coisa. Isso que eu vou falar sobre o sol, sobre os intraterrestres, no interior da Terra. Esse é outro assunto para outra live, tá? Pois bem, cabe a nós aproveitá-los. Estamos em um momento em que não podemos descartar nada, tudo. O sol é a grande ferramenta para nos limpar. Assim, para o bem de todos, vamos agarrar tudo o que chegar até nós. E principalmente, tudo. Frequência, energia, devemos agarrá-lo, tá bom? Então, isso aí tudo é muito importante. Claro, porque todas essas frequências, isso nos ajuda muito a nos elevar, estar na frequência alta durante vários dias, viu? Então, quer dizer, se você toma um sol, se você vai em contato com outras... Então, a frequência fica elevada vários dias. Então, vários dias a gente vai se sentir bem, vai se sentir leve, vai sentir... Quando você vai para a praia, você toma um banho de sol, você vai para o mar, você não se sente leve, você se sente aliviado, ai, estou cansado, mas estou feliz, né? Então é isso que eu estou falando para vocês. A natureza nos ajuda nesse processo todo. É remédio para nós, entendeu? E muita gente não esqueceu disso. Que pena, né? Tudo isso faz parte da nossa energia que está entrando no planeta. E isso também faz parte da nova energia que está entrando no planeta, com tanta força nesse mês de março, né? Então, por isso que eu falei, nesse mês de março, aproveitem o sol, vão para o sol, vão para o sol, vão se limpar. Sim, já estamos em um momento onde conversar com amigos, conversar com família não é necessário, ou seja, a única coisa que temos que fazer é com nossas próprias frequências, irradiar para fora. Então, nós temos que irradiar nossa frequência para fora, para os outros. Isso vai despertar a genética das pessoas ao nosso redor. Vai despertar sua própria frequência. Então, às vezes a gente quer contar essas coisas para as pessoas não entendem. Por causa de dogmas, por causa de religiões, por causa de um monte de ismos, aquilo, e elas não entendem. E acham que tudo que a gente está falando mas isso é história da carochinha. Não é, não. Não é história da carochinha, não. Então, é melhor, o maior exemplo era o de Jesus, Buda. Na hora que eles chegavam, a energia naquele local se tornava diferente. Se tornava limpa, como um cristal. Então, vocês têm em mente isso. Nós temos que ser um cristal todos os dias da nossa vida. É difícil? Mas não é impossível. Nós temos que ter o nosso centro dentro de nós. Nada lá fora nos afeta. Por quê? Porque nós temos nosso centro de acolhimento, de amor. E nós vamos jogar luz para fora. Entendeu? Então nós temos que aprender que o Deus está dentro de nós. E Ele emana luz. E nós temos todas as respostas. É só porque muitos procuram fora e não encontram paz. Nós temos que procurar dentro de nós. Dentro de nós. Eu vos dou a paz, né? Dentro de nós.
nosso crístico interior, né? Nós não temos que confiar em homens, porque maldito o homem que confia no homem, já diz a palavra, né? Então nós temos que buscar o nosso Deus interior, né? Sois deuses, né? Jesus não falava isso? Falava. Vou voltar, pulei. Aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Nós aqui, mas vamos simplificar aqui para vocês o que eu quero dizer. Nós somos seres afins, serafins. Portanto, vibramos por afinidade, assim como as notas musicais, eu dei um exemplo, tá? Não sei se tem gente que não sabe sobre a experiência do piano. Do piano, né? Porque foi feito um experimento do piano, na verdade, dois pianos, tá? Dois pianos foram colocados em uma sala, uma num canto oposto da outra sala, numa sala que eu posso dizer para vocês, de concerto grande, um salão muito grande. Aqui uma foto que eu pus só para vocês terem uma noção. Então foi colocado um piano aqui e o piano lá na PQP, né? Lá na PQP, lá aqui, ó, nesse canto aqui, lá no outro lado. Pois bem, aí vamos, que eu vou continuar explicando para vocês. Pronto, caiu o microfone aqui. Só um pouquinho, já arrumou o microfone aqui. Há centenas de metros quadrados de capacidade, tá? Então, um piano e um certo oposto, um oposto do outro. Lá, você... Então, aí o que ocorreu? Tá? Vamos lá. O que ocorreu? Uma pessoa pegou o piano e apertou uma tecla do piano, pum, um dó maior, um dó menor, tá? E outro piano estava do outro lado, como já falei. E o que ocorreu? Eles verificaram nessa experimentação que a nota, a vibração e a frequência para a mesma frequência e vibração do outro piano. A corda do outro piano, sabe-se aquela tecla do outro piano que estava no ponto oposto, estava vibrando a mesma corda por afinidade da que foi tocada do outro lado, sem que ninguém tocasse no piano, por afinidade, só porque e era grande a distância, não tinha a caixa acústica, não era grande, então só por afinidade, por frequência, por vibração, já estavam agindo, entendeu? Então, o que significa isso? Que também nós já estamos agindo dessa forma, com nossa energia quântica, com outras pessoas. Nós não precisamos falar, explicar, dizer, só a nossa presença já vai por afinidade, né? Nós já vamos mudar, entendeu? A frequência daquela pessoa, até a vibração. Bem, nem sempre agimos assim. O que acontece é que antes não sabemos, mas agora sabemos, e já sabemos que nossa frequência vai vibrar de acordo com a frequência mais forte do planeta que temos até agora. Antes eles estavam manipulando o medo em nós, entendeu? Então, assim, antes eles estavam manipulando o medo em nós, colocando medo porque a nossa frequência baixasse, entendeu?
Agora nós sabemos muitas coisas. Por causa da frequência do medo, sim. Então, é claro, esse medo coletivo é o que nos faz sentir medo também. Então, você veja, aqui está explicando assim, como a experiência do piano. Não preciso tocar aquele piano, eu só preciso tocar um. Então, aqui ele está explicando exatamente a mesma coisa. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos, assistimos aqui. Vou colocar mais um slide aqui para explicar. Quando as pessoas na TV começam a sentir um desconforto, uma vibração negativa, quando escutam notícias de medo de qualquer tipo, ou notícias violentas de qualquer tipo, não importa. Pois tudo é vibração, energia e frequência, né? Vamos lá. Se você se liga a essa frequência, já baixou sua energia. Entendeu? Se você se ligou nessa energia, já baixou sua energia. Já baixou sua frequência, já baixou sua vibração, já baixou tudo. E todos que estiverem assistindo às notícias em um coletivo de pessoas, se acorrentam e todas acabam sentindo a mesma baixa frequência. Ficam acorrentadas. Entendeu? E é isso que os escuros querem. Essa é a verdadeira prisão mental, psíquica, seja como você sabe, energética, né? Melhor energética, né? Falando energética, né? Então, vocês têm que entender o seguinte: cuidem com o que vocês veem. Cuidem. Deixa eu ver se é essa aqui ou essa aqui, Joana. Ah, tá. Assim é para o negativo como o positivo. Bem, acontece exatamente o mesmo. Não quer dizer que será apenas para o negativo. Para o positivo é exatamente o mesmo. Então, é aquela história do piano. Então, eu dei 2 exemplos aqui. Da notícia negativa da televisão, o exemplo, né? E também do piano, que eu dei para vocês aqui, que é o positivo, né? Que vibrou lá do outro lado sem ninguém tocar no piano, sem ninguém. Foi um experimento fantástico que fizeram. Sensacional. Né? Muito legal isso, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Sim, estamos todos ressoando em frequências altas ou baixas. E não temos que abrir a boca. Não temos que tentar convencer que eles não querem. No caso, as pessoas próximas que não querem nos ouvir. No caso, que a gente está sabendo disso, daquilo, daquela informação, da cabal, disso, aquilo, Não precisa. A nossa ressonância, a nossa vibração, a nossa energia, se eles estiverem conosco, já vai mudar. Assim, vamos lá? Outro slide. Que às vezes estamos criando dissonâncias cognitivas, que às vezes estamos criando desconforto, porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que não quer ouvir. Entendeu? Nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo quer ouvir. Mas a energia, a vibração, ela muda todo o contexto. A frequência. Por isso que temos que vibrar em alta vibração. Né? Você pode assistir o que você quiser. O problema é de vocês. Querem assistir coisas horríveis, assistam, mas vai baixar a tua vibração. Aí você vai se perguntar, por que eu estou com dor de cabeça? Por que eu estou com dor na perna? Por que eu estou com dor nas costas? Por que eu estou com... Os porquê começam a surgir. Tá? Cuidem com o que vocês assistem. Então, claro, se você fala com eles sobre coisas que, na maioria, eles não estão percebendo, para ouvir, pois sua frequência, vibração e energia não alcançou uma elevação apropriada, é como falar com uma parede.
como falar com uma parede, não adianta. Não adianta, eles não vão ver. Eles não vão ver. Não tem como eles verem, né? Vamos para outro, meus amados. Você cria uma dissonância energética para você e para outra pessoa que está te ouvindo falar sobre coisas que ela ainda não conhece. Aí fica aquela, mas é verdade, não acredito. E aí fica aquela discussão desnecessária, né? Vão contra as crenças dela. É óbvio que isso vai criar problemas para nós, para você, que vão criar rejeição. Isso vai gerar um afastamento natural de pessoas que não querem ficar perto da gente se falarmos de certos assuntos agora. Então, o melhor é não falar. Ela vai saber da verdade na hora certa, no momento certo. Porque os flashes solares são para isso. Porque a evolução é individual, né? E a expansão da consciência também. Eu não posso obrigar o meu filho, os meus filhos, né, a aceitar tudo isso que está escrito aqui. Só porque eu sei que tudo que está escrito aqui para mim é uma verdade. Mas será que para a realidade deles é uma verdade? Porque cada um cria uma realidade. Cada ser humano cria uma realidade. Isso nós não podemos desconsiderar, né? E cada realidade tem um nível de evolução. Às vezes, você encontra pessoas que não cursaram um curso universitário, que não fizeram faculdade, são tão evoluídas. Uma vez eu conversei na verdade, foi um vídeo que eu vi na internet, aquele que eu conversei foi outro momento. Eu vi um vídeo na internet, um rapaz, um morador de rua, falando, dando entrevista sobre política. O cara deu um show. Parecia um mestre da ciência política. Ele deu um show. Por quê? Ele morava na rua. Ele não tinha televisão todo dia. Ele não tinha. Mas a capacidade dele e a percepção dele era outra. Então, todos nós temos histórias diferentes. Então, não quer dizer que um cara que fez mestrado, dadudo, dadada, é um gênio. Não. Às vezes é um bosta, não sabe nada. Falando bosta mesmo, não sabe nada. Sabe? Essa que é a verdade. Diploma não quer dizer nada. Ainda mais essas teorias todas estragadas aí por aí. Já falo teoria estragada, meu. Quero nem saber, meta a boca, meu. Porque a gente vai emanar uma frequência, a gente vai ganhar uma energia que vai fazer as pessoas ao nosso redor se sentirem bem. Aí é o segredo. Ao não falar nada, estamos criando ressonância, vamos ressonar e não estamos fazendo nada errado, né? Certo? Nada errado, certo? Então é esse que eu queria dizer para vocês. Não vamos, eles não vão ficar irritados conosco, nós não vamos ficar irritados com eles e vamos manter uma paz. Isso é fundamental para eles. Porém, eles estão sentindo bem-estar e não sabem por quê. A única coisa que sabem é que se sentem bem perto de você. E é isso que basta. É isso que basta. Entendeu? É isso que é importante. Isso é muito bom, porque, na realidade, é como se os colocasse em uma vibração de acolhimento e amor. Você se sente bem com eles,
se sente perto de mim, se sente ao meu lado, compartilhe comigo, se sente bem. Isso é muito bom. Então é isso, o sentimento de acolhimento. Mas se você percebe, vai transmitir uma energia para você, ou transmitir uma frequência para você, o que vai despertar sua áurea, o que vai despertar sua genética é áurea, né? Áurea, tá sendo áurea, genética, e que vai começar a colocar seus... Tá errado aqui. Colocar seus neurônios, quer dizer, vai começar a colocar seus neurônios, tá errado aqui, tá? Desculpa. Que vai começar a mexer com seus neurônios, sua genética, sua áurea, a energia, a ressonância, entendeu? Aqui tá errado, mas desculpa. Há uma vibração muito diferente. Aquela que vibrou antes e, na verdade, estamos fazendo bem às pessoas que se sentem bem e próximas de nós, sem abrir a boca e sem colocar no primeiro plano, vamos para o outro slide, um conflito interno com suas próprias crenças. Em outras palavras, já estamos no momento de poder interagir dessa forma, em um nível de frequencial. Então isso é muito importante, ok? Claro, isso é muito importante, porque como somos energia, frequência e vibração, na medida em que você está apenas vibrando alto, você pode envolver aquele ser um campo de energia. E assim como foi dito, é certo, é real, é preciso falar de amor, trazer amor, a paz, e que no final das contas é isso que vai contagiar a todo ao nosso redor. Certo? É isso aí que a gente tem que fazer, né? Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Espero que vocês gostem. Gratidão por ter me aguentado até agora, né? Eu sei que não é fácil, mas a mensagem é essa. Gratidão. Bom final de semana a todos. Gratidão.